Bom dia, um prazer estar falando com o senhor, meu amigo. Pai do Está... Senhor, pastor Sorte. Muito bom dia a Mara- todos os ouvintes da Rádio Kairos 89.3. Minha saudação fraternal e Maravilha. principalmente à Igreja do Senhor Jesus, aí em Morada Nova, a você, meu grande amigo, e a sua família. Maravilha, meu pastor. Obrigado. Nós estamos aqui ao vivo. Nós alcançamos mais de 30 municípios aqui na nossa região do Vale do Jaguaribe. E é um prazer receber o senhor aqui, não no nosso estúdio fisicamente, mas o senhor está presente, assim, através do Skype, através da imagem. E queremos que esta manhã seja uma manhã de muita alegria para todos nós, para todos os nossos ouvintes. E temos já um grande número de pessoas acompanhando aqui na live. E eu quero pedir já a você que está nos acompanhando pelo Facebook, vai compartilhando essa live para que muitas outras pessoas possam também ter o direito de ouvirem o pastor Napoleão Falcão. Pastor, para a gente dar aqui uma saudação melhor para o povo e daquilo que nós vamos falar, que iremos abordar nesta manhã, nos dê aí uma palhinha daquilo que nós iremos tratar aqui, só uma introdução, para que os nossos irmãos estejam já se preparando e querendo fazer alguma pergunta, participar da nossa live. Por favor, pastor Napoleão, fique à vontade. O que é que o senhor nos diz logo para a gente iniciar esta palavra? O que é que o senhor nos dá aí uma abordagem, uma panorâmica dos acontecimentos desses últimos dias que nós estamos vivendo, de algo inédito em nosso país, não só no Brasil, mas também de uma visão universal. Me ouviu? Aumenta um pouquinho o número, o volume do seu celular. Ou então usar o fone de ouvido seria bem melhor. Vê se tem um fone de ouvido aí, meu amor, ali, entendendo? Essa cestinha. Olha aí, pretinho aí. Lá, estou vendo daqui. Vou colocar um fone de ouvido, porque Pronto, não meu dá para pastor, ouvir. pode pôr o fone de ouvido. Os irmãos estão nos acompanhando. O senhor, como já andou aqui 3 vezes Morada Nova, os nossos irmãos aqui gostam muito do senhor. E eu tenho certeza que esse momento, muitos dos nossos irmãos aqui na cidade, no interior, e também de vários municípios e muitas cidades espalhadas pelo Brasil, que estão nos acompanhando nesse instante. O senhor já tem falado bastante aí em outras lives, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e o senhor é um dos grandes nomes no Brasil que tem falado, não só agora, né? Não só nesse momento. Eu cresci ouvindo suas mensagens, principalmente mensagens voltadas à escatologia bíblica, sempre falando de assuntos, né, do Apocalipse, e que o senhor é uma referência nacional e também em muitos outros países do pregador da escatologia bíblica. Amém, pastor? Tá me ouvindo bem agora? Pode falar. Aumento, aumento. O senhor tem que falar agora pelo fonezinho do ouvido. Ele tem um microfonezinho de lado aí. Isso. A sua voz está baixa agora aqui pra gente. Não estou lhe ouvindo, pastor Napoleão. Isso, não estou lhe ouvindo. Estava ouvindo naquela hora, mas agora não estou ouvindo. É melhor tirar o fone de ouvido. Você está me ouvindo bem agora? Ah, agora sim. Agora estou lhe ouvindo. Maravilha. Mas eu não consigo te ouvir bem. Não está me ouvindo bem, não? Muito baixo. Pode usar o fone, então. É. Pode falar que a gente está lhe ouvindo. Glória a Deus. Pronto, estou lhe ouvindo, pastor. Pode ficar à vontade, pode falar, viu? Meus irmãos e meus amigos da Rádio Kairos, é um prazer de uma relevância
muito grande e especial poder cumprimentar a todos vocês do programa Vida Abundante. Isso. Saudando o pastor Sóstenes, saudando todos os irmãos, a Igreja do Senhor em Morada Nova, parabenizando a todos e ao seu presidente por esta emissora que tem como finalidade básica a evangelização dos povos. Eu louvo a Deus, pastor Sóstenes, por participar e partilhar de vossa amizade e sermos irmãos em Cristo. Amém, pastor. Devoto à sua pessoa, à sua família, eu e minha esposa, um grau de consideração e de estima. E quero também, é um momento oportuno para enfatizar que estas coisas que estão sobrevindo ao mundo é como uma trombeta, um grito de alerta para a Igreja do Senhor Jesus, para buscarmos mais o processo de santificação e de dependência de Deus. Então, estamos às suas ordens para as perguntas que o senhor achar por bem a fazer. Muito bem, meu pastor. Para a gente iniciar esta conversa, que vai ser muito produtiva, e eu tenho certeza que os irmãos já estão nos acompanhando e vão também interagir com a gente, mas no contexto atual que nós estamos vivendo, o senhor pode descrever como um sinal do fim? Essa é a nossa pergunta para iniciarmos. Perfeitamente. O capítulo 24 e o versículo de número 8 diz assim, de São Mateus: mas todas estas coisas são princípio das dores. Alucida-se no palco da história escatológica a evidência de sinais que seguem-se, demonstrando e conotando-nos a brevidade dos dias e apressando para o grande enlace do encontro de Jesus com a sua igreja, por ocasião do arrebatamento. O que nós estamos vivendo agora é o chamado princípio das dores. As dores vão se intensificando na proporção que os dias vão passando. Na proporção que os dias passam, as dores da grávida vão se intensificando. Certo. E segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 a 100 contrações. Pela evidência dos sinais que constata-se na Terra, nós estamos vivendo as últimas contrações, os últimos sinais. Essa pandemia está relacionada, evidentemente, com mais um sinal da volta de Jesus Cristo, que está no versículo de número 7 do capítulo 24 de São Mateus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. A pandemia não é outra coisa senão a peste perniciosa que está dizimando vidas e graçando mais de 75 nações. Meu pastor, eu preparei até o texto aqui para a gente ler. É o texto, exatamente o texto que o senhor leu. Eu vou ler aqui na íntegra o... Alô? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Muito bem. Então, o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 8. Eu posso ler agora? Pois não. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos,
em outra versão haverá fomes e pestes em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É exatamente isso que o senhor estava nesse instante falando sobre o início das dores. Então esse contexto atual, nós podemos sim estar vivendo o início dessas dores no seu conhecimento sobre escatologia bíblica, e nós temos nesses dias visto muita gente se aventurando, falando desses assuntos, e a gente percebe que muita coisa está sendo dita sem respaldo bíblico, né? Então, dentro do seu conhecimento escatológico, na sua experiência e daquilo realmente que a palavra de Deus nos ensina, esse é um dos grandes sinais do princípio das dores. Perfeitamente, pastor Sóstenes. Sempre houve falsos e sempre existiu verdadeiros. Nunca devemos desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Verdade. Os falsos sempre existiram e sempre existirão. Nós temos aqui muitos sinais correlacionados com a vinda de Cristo. Entre eles, claro, está essa pandemia, que a Bíblia chama de pestes. Isso. Nós temos um aumento de instabilidade na natureza, aumento de instabilidade na natureza, aumento de corrupção e violência, aumento da imoralidade no mundo, aumento do materialismo desenfreado, aumento do hedonismo, adoração do homem, aumento da influência do humanismo, entretenimentos depravados, chamando o mal de bom e o bom de mal, aumento de uso de drogas, aumento das blasfêmias contra Deus, aumento do paganismo subjugado e vil, aumento do desespero intensificado nas pessoas, aumento dos sinais nos céus, aumento do desenvolvimento científico, aumento em mobilização, isto é, no mundo interplanetário, viagens, ócios, turismo, para um lado e para outro, explosão de religiões falsas, proliferação de cristos falsos, aumento da apostasia nas igrejas, aumento dos ataques contra Jesus e a sua palavra, aumento de ataques contra a Bíblia, aumento de perseguição aos cristãos, aumento do ocultismo, guerras e rumores de guerras, aumento de ogivas nucleares, aumento da fome como uma epidemia generalizada, aumento das armas nucleares, aumento de pestes, aumento do conhecimento científico na área da informática, televisão, tecnologia satelital, a realidade virtual, unificação da Europa. Tudo isso são sinais que mostram a vinda de Jesus. As forças armadas do Oriente se preparando para a batalha, moção para um governo mundial, reunificação dos judeus em Jerusalém, estabelecimento do Estado de Israel e sua soberania, reocupação das terras de Israel, reunificação do hebreu bíblico, reocupação de Jerusalém, ressurreição das forças armadas israelitas, atenção da política mundial em Israel, ameaça da Rússia contra Israel, ameaça árabe a Israel, negação da volta de Jesus, negação da criação de Deus, derramamento do Espírito Santo, tradução da Bíblia em vários idiomas, pregação do Evangelho em todo o mundo, avivamento do judaísmo messiânico, revivificação de louvores davídicos em Jerusalém e entendimento das profecias bíblicas. Tudo isto são prenúncio de que algo está para acontecer muito breve. O rapto da igreja, pastor Sóstenes.
Então, meu pastor, muitos desses sinais já estão em evidência. No caso, nós já estamos vivendo parte desses sinais. No caso da pandemia, é que é um sinal muito forte, né? É um sinal que mexe muito com a questão social, é um impacto social, econômico, político. Por isso a gente vê com mais nitidez. Enquanto os outros são sinais que não estão acessíveis a todas as pessoas. Não é isso? Mas parte de tudo isso que o senhor falou já está acontecendo, já é uma realidade no nosso mundo, no nosso contexto atual. Perfeitamente, pastor. A pandemia que o mundo está vivenciando agora, elas sempre existiu. Desde 1331 já houve pandemias no mundo. Por exemplo, a peste bubônica, também chamada de peste negra, né? Dizimou 600 milhões de pessoas. Nós temos também a varíola, a gripe espanhola, a febre tifoide, o sarampo, a tuberculose já dizimou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas já foram dizimadas. Muita gente em 100 anos. Então nós estamos vivendo o prenúncio do grande dia da volta de Cristo, uma doença... o arrebatamento da igreja. É um dos sinais muito fortes, pestes, que acelera-se sobre a terra para dizimar a humanidade. Por trás disso, há uma orquestração política e científica no dizimar a humanidade. Nós temos organizações como maçonaria, ossos e caveiras, os iluminados, né, a organização Rockefeller, para dizimar a humanidade e deixar a humanidade em 500 milhões de pessoas na Terra. E isso são prognósticos. Você sabe que existe a guerra bacteriológica, que ela é silenciosa, mas mata tanto quanto a guerra atômica. Então essas guerras de bactérias, já existem nações, eu venho pregando isso há mais de 50 anos. É verdade. Nações que fabricam a guerra, as bactérias da morte, que podem ser lançado nos mananciais das águas, pode ser lançado nos aeroportos e portos para dizimar a humanidade. São guerras biológicas, né? Armas biológicas. E destruir. São coisas que estão relacionadas com o livro do Apocalipse. O Apocalipse tem 3 tempos proféticos. Coisas que já se cumpriram, coisas que estão se cumprindo e coisas que vão se cumprir. Verdade. Então, meu pastor, a igreja contemporânea está sendo despertada para o início do cumprimento das profecias que apontam para o fim. Essa é algo que a gente precisa falar. A igreja contemporânea, ela está sendo despertada para viver o cumprimento dessas profecias que estão descritas não só no Apocalipse, mas em outros textos, em outros livros da Bíblia Sagrada. E agora muitas pessoas estão sendo despertadas a ler a Bíblia, principalmente a escatologia bíblica. O senhor, na sua visão, no seu entendimento, a igreja está sendo despertada para observar, para ver, está atenta ao cumprimento dessas profecias? Há um despertamento da igreja? Por que é que acontece as pandemias? A profecia do 4º selo do Cavaleiro do Apocalipse fala sobre isso. Os selos do Apocalipse são acontecimentos que vêm para despertar a igreja. Abrir um livro que estava selado. Muita gente não lia mais o Apocalipse. É verdade. As nossas pregações não deslumbrava mais essa potencialidade profética que é o Apocalipse. Entrou a pseudo-doutrina da falsa prosperidade e do evangelho da confissão positiva. Então agora o povo está querendo ler o Apocalipse, entender o Apocalipse. Para muitos já é muito tarde. Já é muito tarde.
E para outros, Deus pode ter misericórdia e revelar os segredos que estão aqui para a glória do seu nome e edificação da igreja. Então, os cavaleiros são a representação da pressa com que a profecia se cumprirá através destes acontecimentos que estão acontecendo na terra. O cavalo branco é o engano das nações, o cavalo vermelho é guerra, o cavalo preto é fome e o cavalo amarelo é morte, que advém com essas pestes que estão acontecendo na terra. Então, essas pandemias epidêmicas estão acontecendo para trazer um novo despertamento para a igreja, para que a igreja volte ao estado do reino, da primeira bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado é os pobres de espírito. A palavra pobre de espírito no original significa bem-aventurado as pessoas que dependem de Deus. Então a igreja precisa voltar à dependência de Deus, e está voltando. Aqui mesmo no Nordeste, aqui pertinho de nós, em Abreu Lima, a igreja saiu dos templos e está na rua, de joelhos dobrados, com as mãos para cima, orando ao Senhor em estado de dependência divina, de onde nós nunca deveríamos ter saído. O povo estava muito orgulhoso, nariz muito empinado, os pregadores também se tornando estrela das pregações, e Deus está podando as asas dessas pessoas, mostrando que Ele é o dono da história da humanidade, que a história está nas suas mãos, que nem a ciência pode resolver, nem a política, nem a economia internacionalizada, que já está na bancarrota. A solução está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E nós, na qualidade de igreja, temos que voltarmos à essência do primeiro amor e voltarmos a dependermos de Deus. Ninguém consegue sobreviver às tempestades da vida sem dependência divina. Muito bem. Meu pastor, o senhor tocou num assunto aí que já tem sido alvo até de comentários, principalmente na mídia, no meio gospel. O senhor acha que essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, pode sim trazer uma reflexão sobre a volta da humildade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho? Nós estamos vivendo um período de muita vaidade, pode-se dizer assim, no nosso meio evangélico, protestante e no lado pentecostal também. A igreja do Senhor, ela precisa ter um estalo assim, ter um tratamento de choque. Talvez esse seja o momento de nós atentarmos para uma simplicidade dentro das nossas organizações religiosas e de todos os níveis. O senhor acha que esse momento faz com que a gente, todos nós, eu aqui não estou me eximindo, mas todos nós, pastores, igrejas, convenções, é um momento para nós refletirmos sobre uma volta a essa simplicidade que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Perfeitamente, pastor Sócrates, perfeitamente. Voltarmos ao estado original, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque o Evangelho, a linguagem do Evangelho, das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, é antagônica ao princípio da racionalidade humana. Por exemplo, no Evangelho, o maior é sempre o menor. É verdade. No Evangelho, quem se humilha é exaltado. No Evangelho, quem chora é abençoado. Há duas virtudes singulares que prefaz toda a Bíblia dentro da sistemática do cristianismo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, e ao próximo como a si mesmo. O amor de muitos esfriou através dos tempos. E as pessoas estavam de nariz muito empinado. E Deus começa a disciplinar a própria igreja para ela voltar ao exercício da fé, da submissão, da simplicidade e da humildade. Quando Paulo fala a respeito do seu apostolado,
na introdução das epístolas doutrinárias e pastorais, ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Certo. Quer dizer, o título não pode preceder o nome, é o nome que precede o título. Não adianta as pessoas tentarem título sem ter nome, porque no Evangelho o que vale não é talento, o que vale é o caráter. Não adianta ter talento e não ter caráter, não adianta ter título e não ter nome. Agora tem uma diáspora entre o nome e o título. Tem a palavra servo. A palavra servo no original grego é doulos. E doulos se relaciona com escravo. E escravo não tem vontade própria. Escravo não faz o que quer. Escravo não vai para onde quer. Escravo não anda nariz indignado. Escravo tem um senhor a quem deve dar satisfação. Então a igreja precisa voltar à obediência aos seus pastores, à obediência a Deus, viu? A submissão à palavra. Porque no cristianismo ninguém tem razão, tem moral. Não se deve prevalecer da razão para fazer da razão um cavalo de batalha e nos ensoberbecermos uns contra os outros. E é isso que Deus mandou, essa pandemia, isso é vontade permissiva de Deus. É muito fácil você entender a vontade perfeita, mas é difícil você entender a vontade permissiva. Jó disse: aquilo que eu mais temia, isto me aconteceu. Então isso é uma terapia de choque que Deus está mandando à terra para a igreja revalorizar os seus valores. Os cultos de oração de joelho precisam voltarem a ser aquecidos, viu? Os cultos de oração de joelho não podem ser substituídos por nada. Esse negócio de culto da vitória, não existe culto da derrota. Todo culto é culto de vitória. É verdade. Todo culto tem a presença de Deus. Essas invenções de homens não levam a nada. O Espírito Santo anda muito triste com esta geração, que inverter os valores, que quebrar os paradigmas e que remover os marcos antigos que os nossos antepassados plantaram e se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então esta pandemia é para nós voltarmos ao estado de humildade e submissão a Deus e amor ao próximo. É verdade, meu pastor, é isso que eu penso também. Eu quero aqui atender o pastor João Evangelista Vieira, lá em Fortaleza, que mandou aqui uma pergunta, pastor Napoleão. Ele está dizendo assim: hoje já amanheci sendo interrogado sobre o grande acontecimento que começará a partir de amanhã, ou seja, 3 dias de escuridão. Eu só tenho respondido que não está no contexto bíblico. Estou certo? É a pergunta do pastor João Evangelista. Como é que está aí, pastor, sobre esse acontecimento? Está mais do que certo. Ficaremos só com as coisas que estão escritas. Se é escatologia, vamos detectar as coisas em Daniel e Apocalipse. Então, não tem nada a ver de 3 dias de escuridão aqui pautada na palavra. Se essas coisas estão acontecendo, não estão correlacionadas com os fundamentos doutrinários da fé cristã. Certo. Há muita invencionice produzido por mentes desocupadas que não verbalizam as coisas de Deus. Há muitos falsos escatólogos pronunciando e enfatizando que o anticristo já existe, que fulano é o anticristo, que o Papa vai designar o anticristo. A Bíblia não fala nada, absolutamente nada sobre isso. O que a Bíblia diz é que o espírito do anticristo está na terra e sua aparição física é detido pela presença do Espírito Santo e da igreja que ainda está na terra. Paulo disse: só há um que resiste até que do meio seja tirado. Essas invenções extras bíblicas e antibíblicas não têm durabilidade. São ventos que passam repentinamente. Invencionice da cabeça dos homens. Vamos ficar com a ortodoxia da palavra, na sua pureza e simplicidade, só o que está escrito e nada mais do que isso. Muito bem, é isso mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de reflexão, é um momento
realmente que faz com que a gente analise, né, a nossa postura, faça essa reflexão sobre como nós estamos vivendo como povo de Deus, como líderes do reino e servindo ao povo, mas também é um momento de muitas especulações. Nós não devemos esquecer disso, né, pastor Napoleão? É um momento de especulação, muita gente querendo curtida, muita gente querendo ser visto nas lives, e aí muita gente sem respaldo bíblico, sem responsabilidade com a palavra, e aí fica trazendo certo terror. Já basta o terror que a própria mídia secular já faz. E aí algumas pessoas se aventuram para aterrorizar ainda mais as pessoas e trazendo aquela mensagem fatalística, né? Aquela mensagem que faz com que a pessoa fique com certo medo e venha a se converter por causa desse medo, e às vezes uma palavra sem respaldo, sem sustentação bíblica. Esse é um período também dessas especulações, não é isso, pastor Napoleão? Perfeitamente. E não falta oportunista nessas épocas, né? Até para prognosticar o dia de Jesus voltar. Não falta homens verdade. Sem nenhum escrúpulo, viu? Completamente antibíblicos, para trazer sensacionalização para as pessoas, para atacar o psique das pessoas, para deixar as pessoas nervosas, traumatizadas, recalcadas, viu? Ao invés de trazer temor, traz tremor nas pessoas, traz medos, inquietudes, generaliza-se os fatos para inquietar as pessoas. Não, a igreja do Senhor não foi pega de surpresa. A igreja de Jesus não foi pega de surpresa com essa pandemia. Está aqui, o Senhor já leu para nós. Exatamente. Aqui, não tem mais nada, não. O versículo 6. Fomes e pestes. E o versículo 6 desse texto que eu li, pastor Napoleão, ele diz assim, ó: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Mas não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo, porque não é o fim ainda, né? Isso é apenas o princípio das dores. As dores se intensificam na proporcionalidade que os sinais vão caindo sobre a terra. Esses sinais é bom, porque traz para nós um despertamento. E a confirmação das profecias. Mas isso traz para a igreja do Senhor um despertamento, para dar mais credibilidade à palavra de Deus, né? Então, bramido do mar e das ondas é mais um sinal. Clube atômico é mais um sinal. Guerras e rumores de guerra é mais um sinal. Uma epidemia chamada fome é mais um sinal. A falta de água, o produto hídrico da terra, é mais um sinal. Esfriamento do amor, ágape, é mais um sinal. Então, os sinais estão acontecendo e nós estamos muito contentes, porque na proporção que os sinais vão acontecendo, mais próximos estamos do arrebatamento da igreja. Não é assim, pastor Sônia? É verdade. E os sinais, eles servem mesmo para a igreja estar atenta, né? Atenta ao arrebatamento. Pastor Napoleão, esses dias também surgiu e está sempre surgindo alguém na internet falando sobre a grande tribulação. E aí muita gente já me procurou, me mandou mensagem perguntando: pastor, nós vamos passar pela grande tribulação? E a gente percebe que as pessoas hoje dessa geração estão menos informadas sobre escatologia bíblica do que na geração passada, ou seja, de 20 anos atrás. Os nossos crentes estavam muito mais ligados a essa questão escatológica, e os de hoje não têm esse conhecimento e ficam preocupados porque ouvem muitas coisas, muitos ensinamentos sem base bíblica, e ficam com medo de enfrentar a grande tribulação. Esses dias eu assisti uma parte de uma live do senhor e o senhor estava falando exatamente disso, em que a igreja não passará pela grande tribulação. Fale um pouco para nós, pastor, para os nossos ouvintes sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para 6 coisas processuais. Vamos lá. Primeiro, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia.
e para ungir os santos dos santos. 6 grandes verdades estão inseridas no texto. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, do tempo de Atarxerxes, do reinado de Ciro, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 79ª semana já se cumpriu. As ruas e as tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Se aproxima para Jerusalém, para Israel. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. A profecia já se cumpriu. E o povo do príncipe que há de vir, o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será uma inundação, até o fim haverá guerras, determinadas assolações. O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana cessa o sacrifício, a oferta de manjares sobre as asas da abominação, virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meu Deus, que coisa fácil de entender, meu Deus. 3 períodos das 70 semanas. 62ª, 69ª e 70ª. Desde a ordem para restaurar os muros e as tanqueiras até a tirada do Messias, a morte de Jesus e uma diáspora da 79ª para a 70ª semana. O príncipe que há de vir com letras minúsculas, que fala do anticristo. Então, para quem é a grande tribulação? Minha gente, a grande tribulação é para 2 povos. Gentios que ficaram e judeus, para esmagá-lo no canto da parede, expurgar-lhes os pecados, para que eles clamem pelo seu Messias. Nesta altura, a igreja já foi arrebatada, olha, já passou no tribunal, já está nas bodas do Cordeiro. E é de lá que ela vai, é de lá que Jesus vai ouvir o clamor dos judeus. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 39, versículo 2. Deus trará os inimigos do norte, na geografia bíblica, que está no norte é a Rússia, com 6 anzóis pelo queixo. 6 é o número do homem. Para o dia grande e terrível da peleja. Haverá 3 batalhas, pastor Sóstenes, após o arrebatamento da igreja. Primeira batalha, a batalha de Gog e de Magog. Gog é um chefe e príncipe, chefe de Tubal. Então, ele vai comandar a batalha de Magog. Magog é Rosh. Rosh é a Rússia, que está na geografia bíblica ao norte de Jerusalém. E eles virão com seus satélites na primeira semana da grande tribulação. É quando aparece o anticristo e diz assim, eu tenho a solução do problema, eu tenho a paz. Ele fala como cordeiro, mas dentro ele é um dragão. E ele vai enganar por 3 anos e meio, alucida esta paz e acalma a guerra. Na segunda semana da grande tribulação, aí vem a outra batalha, porque ele enganou as nações. E vem a batalha de Armagedon. A batalha do Armagedon, ela leva lá 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog. O sangue dos homens darão no freio dos cavalos, 1,5 metro de sangue por 300 quilômetros quadrados, que é o vale de Megido. E a Bíblia diz que ele levará 7 meses para juntar os destroços de guerra, 7 anos para juntar os destroços de guerra e 7 meses para sepultar cadáver. Depois haverá a outra batalha de Gog e Magog geral, depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, que eles vêm sobre a largura da terra e Deus fará cair saraivas de 1 talento para destruir os exércitos inimigos. Então, minha gente, a grande tribulação não é para a igreja. Vou citar 3 referências bíblicas. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, não na hora da tentação, mas da hora da tentação, que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Isaías, capítulo 20, verso 26. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. O pau vai quebrar na terra, mas a igreja estará nos quartos eternos de Deus. Jesus disse, na casa de meu pai há muitos quartos. Quartos fala de abrigo, descanso, refrigério e morada. Amém? Aula, que coisa maravilhosa. E o pastor Carneiro Noronha, ali de Pacajus, está dizendo: a paz, pastor Sóstenes, em relação à igreja passar pela grande tribulação é porque uma parte de nossas igrejas estão bebendo na fonte da teologia reformada. Isso é uma das realidades, né? Tem uma participação aqui do David Félix, pastor. Eu não conheço, pelo menos não estou lembrando aqui, mas ele diz assim: respeito, mas não concordo. Pergunto: os mortos na grande tribulação vão ressuscitar quando? Se apenas haverá uma única ressurreição para a vida eterna, e isso acontecerá com o arrebatamento. Não, na grande tribulação haverá salvação, obviamente, amigo. Você tem que conhecer a essência, viu, amigo, de 3 evangelhos. É o grande amor de Deus. Evangelho da graça pregado pela igreja. Evangelho eterno vai ser pregado na grande tribulação por 3 anjos. Leia Apocalipse 14. Quando o anticristo levantar a imagem da besta, exigia o culto universal. A Bíblia diz que 3 anjos povoam o céu atmosférico, trazendo nas mãos o evangelho eterno e gritando: não adore a besta nem a sua imagem, adorem a Deus. Eles serão decapitados. São aqueles molhos que ficaram no caminho, na remoção sacerdotal dos molhos na festa da colheita. Eles serão salvos na grande tribulação, só que o processo será muito difícil, muito difícil. Aí a Bíblia responde: quem são estes e de onde vieram? Aí a Bíblia diz: estes são os que vieram não da grande tribulação, amigo, mas de grande tribulação. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Estes mártires vieram de todas as tribulações e comparecerão perante o Senhor com palma nas suas mãos. A pedra branca é para a igreja e a palma é para os mártires. Para os mártires. E haverá outro evangelho, amigo, do milênio, que é chamado Evangelho do Reino. A política de Deus, amigo, é não perder o homem. Jesus não veio ainda porque há muita gente que precisa da salvação e o amor dele é derramado. Deus fez os céus para morar com os homens. O alvo de Deus é o homem. Deus não quer perder o homem. Ele usa de todos os mecanismos que lhe estão disponíveis para salvar o homem. Se Deus salva Manassés, ele já me disse o Deus que ele é. Manassés foi o primeiro infanticida da terra, matador de criança. Então o amor de Deus, meu amigo, extravasa todos os limites da compreensão humana. Bem, pastor, está respondido. Tem uma pessoa que já fez a pergunta 2 vezes. Pastor Napoleão, explique o que é profeta do caos. Profeta do caos é o falso profeta, né? Que fala as coisas sem a simetria comportamental do apoiamento bíblico e doutrinário. Irmão, você tem que conhecer que existem coisas bíblicas, antibíblicas e extras-bíblicas. Então, o profeta do caos, ele vaticina só de coisas antibíblicas e extras-bíblicas, e não bíblica. O Apocalipse não tem nada de caos. O Apocalipse é o livro da esperança. O Apocalipse tem 7 bem-aventuranças para os santos. Agora, o que está estabelecido no sancionamento do juízo divino é para os ímpios pecadores degradados
que nunca quiseram aceitar Jesus em tempo oportuno. A Bíblia diz que ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a sua glória e a face do seu poder, quando vier para tomar vingança. Amigo, faz 2020 anos que Deus espera o homem Cristo, fora 7 dispensação e 8 aliança. Deus é amor, mas também é justiça. Verdade, pastor Napoleão. E hoje nós estamos tendo a facilidade da informação. Todas as pessoas têm um smartphone, têm um computador, têm uma TV, uma Smart TV, ou seja, a facilidade da informação é muito grande. Mas, por outro lado, nós temos um prejuízo, porque as pessoas, aqueles que se aventuram a falar de Deus, a falar da palavra, e já acham até que pastor é pequeno, então ele já usa apóstolo, é bispo, e ele começa então a profetizar apenas o caos. E aí nós estamos tendo uma abertura muito grande para esses profetas do caos, que querem realmente aterrorizar as pessoas. Enquanto o senhor falou uma verdade, é muito bom a gente lembrar disso, que o Apocalipse não é um livro para assustar as pessoas, né? Não é o livro do caos, e como o senhor falou, é da esperança. Então o nosso povo tem que estar atento, porque a Bíblia, em tempo algum, em nenhum livro, nenhum dos seus escritores, seus profetas, teve o propósito de aterrorizar a humanidade, mas ao contrário, de revelar o amor de Deus. Não é isso, pastor Napoleão? Perfeitamente, pastor. Você vê que Deus é um ser gregário, né? Deus é um ser sociável. Deus gosta de se socializar com as pessoas. Vou te dar alguns exemplos. Lembra daquela vez que ele estava com Moisés? Quando ele disse, com os outros homens eu falo por enigma, com você eu falo cara a cara. Isso é sociabilidade. Isso. Para Abraão, ele disse, jamais ocultarei o que eu faço a Abraão, ele é meu amigo. Abraão foi o único homem na história bíblica que Deus mandou olhar para ele. Deus nunca mandou olhar para ninguém, mas mandou olhar para Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai. E ele disse, eu gosto de Jacó, mas não gosto desse tal de Esaú. Isso é política social. Então Deus se socializa com as pessoas. O incremento de Deus na palavra é trazer o homem à sua posição original, através do resgate, da restauração, através do novo nascimento, do processo do arrependimento. Essa é a mensagem que nos confronta, mas essa é a mensagem que nos salva, é o confronto. Esse evangelho de autoajuda que não confronta ninguém, ele avicia as pessoas. Esse evangelho da pseudo-prosperidade avicia as pessoas também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas correm na paralela. Primeiro é reino, segundo é reino, terceiro é reino. Nossa visão é o reino de Deus. Jesus morreu para salvar os pecadores e dar para ele a herança do reino de Deus. Então não tem nada a ver com as coisas da terra. As coisas da terra são transitórias. A nossa vida aqui é um conto ligeiro. É como lançadeira de tecelão, como sombra que declina, é como navios veleiros, é como vapor, é como correio, é como a flor da erva. A cada dia que eu vivo, eu estou mais longe do berço e mais perto da sepultura. Então, preparemos-nos para encontrar com o rei a qualquer momento. Ele está voltando. Eu creio na volta de Jesus, não esculpido na mentalidade dos homens, mas esculpido em 2.878 referências que a Bíblia fala à volta de Cristo, 318 das quais estão no Novo Testamento. O mundo pode se abalar, pastor Sócio, com as suas guerras, com as suas confusões de rosto, com as suas arbitrariedades. Eu estou firme, eu e o Senhor estamos firmes, inabaláveis na palavra e na proposta. Nós estamos aqui só por duas razões. Primeira razão, 1 Tessalonicenses 1, verso 9 e 10. Primeira razão de estarmos aqui, servir a Deus. Segunda razão de estarmos aqui, esperar do céu seu Filho Jesus. Não tem mais razão nenhuma. Servir e esperar. Servir e esperar. Servir e esperar. Que coisa boa, é verdade. E quem estiver querendo participar, ou que já está participando do reino de Deus, tem que entender isso, pastor. Tem que estar servindo e esperando, né? Está trabalhando e vigiando, esperando a volta do Senhor. Uma pessoa está fazendo uma pergunta aqui. Tem alguns comentários que eu vou falar aqui. É o Natan Barreto Gonzaga. A paz seja convosco, pastor Sócio. Revista Napoleão.
Reverendo Napoleão, acho que é uma bênção, grande ensino, Deus continue abençoando o pastor. É o pastor Natan Barreto, em São Paulo. Também, o Alisson Silva pergunta aqui, Reverendo Napoleão Falcão, para Jesus arrebatar sua igreja, precisa ser pregado o evangelho em todo o mundo? Não, o evangelho que vai ser pregado em todo o mundo é o evangelho do reino. Esse evangelho da graça é pregado em todas as gentes. É diferente. O evangelho que vai alcançar todo mundo é o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então virá o fim. Jesus não estará no governo da igreja até o fim, não. É verdade. Jesus está no governo da igreja até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos não é fim. Consumação dos séculos é um tempo probatório da graça de Deus aos homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, como é que diz lá? Eu vou citar decorado. Diz assim, depois virá o fim, vírgula. Opa! Quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império, a potestade e força. Porque convém que reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Então, o fim virá quando Jesus consumar toda a obra, todo o plano, depois do milênio, depois da segunda ressurreição dos mortos, aí virá o fim. Aí Jesus vai apresentar o Pai e entregar a igreja. Eis aqui, Pai, os filhos que tu me destes. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. A Bíblia diz que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E fugirá de nossos olhos a tristeza e o gemido. Esses dias eu falei sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical, pastor, porque as pessoas confundem o arrebatamento da igreja com o fim. E o arrebatamento, quando a gente fala em arrebatamento, as pessoas já pensam que o mundo vai se acabar, né? Fala um pouquinho sobre essa diferença entre o arrebatamento e o fim, que é exatamente a pergunta dos discípulos, né? E que eles perguntam, e quando é que vai ser o fim? Quando serão essas coisas? Isso não haverá na tua vida e do fim do mundo. E o senhor sabia que as pessoas querem saber realmente quando é o fim, né? A preocupação para saber quando é o fim. Mas nós, como igreja, devemos estar atentos, vigiando para o arrebatamento, que não vai ser o fim ainda, né? Que não será o fim. Não será o fim, porque haverá 7 propósitos, tem 7 escalas de valores na escatologia. É lindo isso aí, 7 escalas. Vamos lá. Primeiro propósito da vinda de Jesus. Levantar dos túmulos todos os mortos em Cristo. Isso tem a ver com os mares também, os oceanos. Que o mar dará os seus mortos que neles haviam. Então, o primeiro propósito, levantar do túmulo os mortos em Cristo. Segundo propósito, transformar e arrebatar os vivos fiéis. Terceiro propósito, galardoar os servos no tribunal de Cristo. Quarto propósito, julgar as nações vivas. Julgamento no Vale de Josafá, na sua vinda em glória. Levantar do túmulo os mortos, transformar e arrebatar os vivos, galardoar os servos fiéis, julgar as nações vivas, livrar a Israel, restabelecer o trono de Davi e estabelecer um governo teocrático em Jerusalém, que é o milênio, a última dispensação de Deus com os homens. Então, o conhecimento escatológico tem que ser responsivo, tem que ser pedagogicamente didático. Uma coisa vai sucedendo a outra. Senão fica um conhecimento saltitante, igual briga de galo. Igual briga de galo. Então, tem que ser sistemático, né, pastor? Tem que acompanhar essa sequência de cada situação, de cada acontecimento, né? Perfeito, uma ordem cronológica. Exatamente. Devagar. Qual é o primeiro propósito da vinda de Jesus? Simples. Levantar do túmulo os mortos em Cristo. Primeira ressurreição. Qual é o segundo propósito? Transformar e arrebatar os vivos fiéis. Qual é o terceiro propósito? Levar a igreja ao tribunal de Cristo a fim de galardoá-la. Qual é o quarto propósito? Vir em glória, na parousia, a sua vida em glória, para julgar as nações vivas,
Mateus 25, julgamento das nações no vale de Josafá. Qual é o quinto propósito? Livrar a Israel. Qual é o sexto propósito? Estabelecer o trono de Davi. Qual é o sétimo e último propósito? Restabelecer um governo teocrático. Não é democrático, é uma teocracia em Jerusalém por ocasião do milênio. Claro que no milênio a população da terra estará dizimada, né? Será pouca gente que restou para ouvir o evangelho do reino no milênio. Mas Deus não perde a oportunidade. O negócio de Deus é salvar o homem. Salvar. E o que nós precisamos estar atento é com a pregação da palavra do Senhor, da pregação bíblica, para que a igreja esteja atento ao primeiro acontecimento, que é o arrebatamento da noiva, da igreja. E o que nós temos visto, meu pastor, não sei se o senhor concorda comigo, que nós temos visto que essas misturas e essas criações de novas teologias têm servido para ofuscar a visão do povo, né, ludibriar a mente das pessoas e não ficarem atentos, não estarem esperando o noivo, né? Baseado até na parábola das 10 virgens, em que só 5 estavam atentas e estavam também com azeite de reserva para a chegada do noivo. O senhor acha que essas inúmeras pregações ou teologias, pseudo-teologias que têm sido disseminadas hoje com essa grande enchente de igrejas, com novas visões, não estou aqui generalizando, mas algumas teologias que têm sido pregadas aí na mídia, não tem ofuscado e tem a visão dos nossos crentes e que não estão mais desejosos, esperançosos pela volta de Jesus e estão querendo viver bem aqui na terra sem se importar com o arrebatamento da igreja? Verdade, pastor. E outra coisa, pastor, o diabo é muito astuto. Sabe o que ele pega? Ele pega os pseudos conhecimentos que alguém tem da palavra para gerar, sabe o quê? Contenda entre o povo. Malquerência entre o povo, confusão entre o povo, porque as pessoas possuem um conhecimento desordenado das coisas de Deus. Deus reduziu o plano a um nível irredutível, mas as pessoas fazem que o plano fique complexo, abstrato, e as pessoas começam a se degladiar umas contra as outras. E o diabo fica de fora tirando partido disso aí. É tão simples entender o plano salvífico de Deus. Deus reduziu a nossa salvação a um nível irredutível. Não se pode reduzir mais dos valores da salvação. A única coisa que o homem faz para ser salvo é somente crer e nada mais. E depois esperar do céu seu filho voltar. Por ocasião do arrebatamento da igreja, depois a igreja vai para o tribunal e para as bodas do cordeiro. É tão simples entender isso. Mas às vezes essas teologias modernas, por esses homens que lê muito, cabeça muito cheia de conhecimento, cabeça cheia de versículo, mas vazia da presença de Deus. Essas pessoas não oram mais, pastor. Esses conhecimentos são pedagogicamente herdados e pesquisados em livros, irmão. Mas o conhecimento salutar, pastor Sorte, que não deixa dúvida para ninguém, é o conhecimento revelado. É aquele que vem ao homem pela oração de joelho. Os homens não estão orando mais de joelho, pastor Sorte. É um se debatendo contra o outro, cada um que quer ser doutor, cada um que quer ser mestre. Facções, tem a Bíblia para divisões. Não! A Bíblia é um livro de harmonia. Um livro de harmonia. Para que digas todos uma mesma coisa, disse Paulo, que sejais unidos em o mesmo sentido, disse Paulo, que tenhas todos o mesmo parecer, disse Paulo. Não tem coisa mais magnífica no Evangelho do que a unidade do povo de Deus, porque a unidade, ela traz paz. Verdade, ela traz paz, e o que o diabo quer é tirar a paz dos homens, com a própria Bíblia, não é com outro livro, não, é com a Bíblia da mão. Exatamente. Com a Bíblia da mão, se defraudando uns aos outros, por contenda, por debates. As pessoas falam, pastor, eu quero convidar o senhor para um debate, eu digo, convide outro, irmão, o endereço está errado.
Nunca você vai me ver debatendo Bíblia com ninguém. Bíblia não é para se debater, Bíblia é para pregar, é para ensinar as pessoas. Debate é do cão, irmão. Nunca chega no denominador comum, as pessoas se estranham, as pessoas se brigam uns com os outros. É uma competição, né, pastor? É uma competição, já é uma competição. Quem sabe mais, quem é o melhor, quem é o grande. E isso Deus agora manda a epidemia para você voltar à dependência de Deus, voltar a dobrar os joelhos, a chorar, o sacerdote rasgar os vestidos, chorar entre o altar e o alpendre, buscar a Deus uma nova visão, uma revelação da Bíblia, da palavra, porque os seus segredos, ele revela quem ele quer revelar. Eita Deus, que coisa boa, pastor Napoleão, coisa boa. É verdade, é verdade. Nós estamos vivendo realmente um tempo difícil, mas que, como nós falamos aqui, são sinais que apontam para o fim, e nós queremos é que chegue o fim, nós queremos que aquilo que está descrito na palavra do Senhor realmente aconteça, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja, e que abrevie esses dias. Pastor Napoleão, nós passamos já aqui do nosso horário, mas nós temos se fosse para passar o dia aqui, o dia inteiro na rádio, a gente poderia sim. Mas o senhor tem que já almoçar, a irmã Virgínia certamente está preparando aí o almoço, a irmã Cândida também ela está em casa preparando o almoço, os irmãos estão em casa, certamente já almoçando, e a pastora até fez um comentário aqui, ela repetiu aqui o que o senhor disse, que certamente ela gostou muito. Cada dia que vivemos estamos mais longe do berço e mais perto do túmulo, pastor Napoleão. Estejamos preparados, que coisa boa. Pastor Napoleão, aqui, não sei se o senhor tem ficado sabendo das notícias, mas o estado do Ceará tem sido um dos estados mais afetados por essa pandemia. E Morada Nova também tem sido também uma das cidades do interior do estado do Ceará, que também o número de pessoas que contraíram o vírus também já está subindo. Eu quero, para a gente finalizar a nossa palavra, e que, por sinal, realmente um momento muito maravilhoso para todos nós, eu quero que o senhor dê uma palavra de esperança para o povo cearense, o senhor também que é nordestino, dê uma palavra de ânimo, de força, de fé para o povo cearense, e principalmente para o povo de Morada Nova, terra que o senhor já andou aqui por 3 vezes. Queridos e amados irmãos de todo o nosso querido Ceará, especificamente os irmãos de Morada Nova e região, Jesus disse que quando estas coisas começarem a acontecer, não é hora de baixarmos as nossas cabeças. Não. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então é hora de nós nos alegrarmos no Senhor, sabendo que mais sofrimento do que nós estamos sofrendo hoje, sofreram os profetas que viveram antes de nós. E sofreram por amor à palavra do Senhor e por amor dos testemunhos que deram. Essa tempestade vai passar. E quando ela passar, Deus permita que Ele esteja usando minha boca para pronunciar uma palavra que vou falar. A igreja do Senhor vai voltar com nova dinâmica, com a nova visão, com a nova perspecção, com o novo entusiasmo. Deus permita que Ele me use outra palavra que eu vou falar agora. Eu creio que teremos, após essa pandemia, a maior colheita de alma da história da igreja brasileira. Eu creio que nós teremos uma grande colheita de alma, que o evangelho será pregado com mais dinâmica, e o homem sairá do foco, e Jesus vai tomar o lugar que lhe é peculiar. Vai acabar com todo o hedonismo, com toda a adoração do homem, com todo o endeusamento do homem. Jesus vai aparecer mais agora, depois dessa pandemia. Os louvores, os poetas vão graçar seus hinos mais em Cristo, na beleza de Cristo, no poder de Cristo, nos atributos de Cristo, no amor de Cristo e na misericórdia de Cristo. A ideologia vai mudar para Cristo. Ele vai ser entronizado novamente no coração de muita gente.
Eu creio e eu sonho com isso, pastor Sócrates, que a igreja, após essa pandemia, voltará com a águia, com outras asas, com outra pelugem, com outra plumagem. Que coisa boa. A igreja, ela voltará mais disposta, mais atuante. Haverá um evangelismo mais dinâmico. Haverá uma colheita grandiosa de almas para Cristo Jesus. Tomara, Deus, que seja o Senhor que esteja usando a minha boca, porque eu sonho de olhos abertos. Eu sonho de olhos abertos com o triunfo da igreja na evangelização dos povos. Que Deus vai trazer em Morada Nova um despertamento muito maior do que já teve na igreja. Vai haver conversões em massas em Morada Nova. Os moradores de Morada Nova vão se voltar para Deus, se voltar para Jesus Cristo, se voltar para a palavra do Senhor. E você se prepare, você que tem parentes que não é salvo, chegou o tempo da grande colheita. Jesus vai salvar toda a tua família, porque se o tronco é santo, os ramos também o são. Deus abençoe a igreja do Senhor em Morada Nova. Deus abençoe o Senhor, pastor Sócrates, o ministério da noiva de Cristo Jesus aí, a sua família. Deus abençoe a juventude da igreja, o círculo de oração, aos obreiros, a todos os irmãos em Morada Nova. E voltemos para a palavra e para a esperança de um evangelho triunfante. Deus vai ser mais e mais glorificado após essa pandemia. Que os anjos digam amém nesta tarde e que nós, igreja do Senhor, digamos também amém, amém e amém. Amém. Graças a Deus, meu pastor. Que coisa boa. A gente sente a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, com essas palavras, e que isso realmente seja uma profecia, uma palavra liberada da parte de Deus para todos nós. Nós recebemos e cremos desta mesma forma. E estamos orando para que a igreja possa, sim, agora voltar a pregar o evangelho cristocêntrico, né? Que o homem saia do meio e Jesus seja entronizado no centro das nossas vidas, no centro das nossas igrejas, das nossas reuniões, do nosso evangelho, da nossa vida, que Jesus seja o centro. Meu pastor, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. Louvo a Deus por nossa amizade, pelo seu carinho em estar conosco nesta manhã, e que certamente nós teremos outras oportunidades para estarmos falando com o povo brasileiro. Ama o Senhor de coração. O Senhor tem sido uma bênção, um grande arauto de Deus. Deus lhe preservou para esse momento, porque respeito os pregadores, os teólogos que falam também de escatologia bíblica, mas o Senhor, quando fala da escatologia bíblica, fala de algo que está no seu coração, na sua mente, está na sua carne, né? Isso faz parte realmente do seu ministério, e sentimos a graça de Deus quando o Senhor fala dessas verdades com tanta veemência. O nosso abraço ao Senhor, aqui da Igreja de Morada Nova, do nosso povo cearense, e um abraço para a irmã Virgínia, sua esposa. Que Deus abençoe sua família de maneira poderosa. E para encerrar, meu pastor... Sim, pode falar, pastor. Eu quero agradecer ao senhor, a toda a equipe da rádio, da Kairos. Eu quero agradecer a toda a igreja do Senhor em Morada Nova, e quero anunciar que aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais de escatologia, nós elaboramos uma plataforma com 35 aulas de escatologia bíblica. 35 aulas de escatologia bíblica. Você pode entrar lá, vou passar o endereço, você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, custa apenas 7 vezes no cartão de R$11, ou no boleto bancário. 7 vezes no cartão de R$11, ou no boleto bancário. Você vai entrar em www.pastornapoleãofalcão.com.br www.pastornapoleãofalcão.com.br. E aí você faz a sua inscrição, ou com seu boleto bancário, ou com seu cartão, e aí você adentra a 35 aulas de escatologia bíblica em Apocalipse. Obrigado. Que maravilha. Eu acho, pastor Napoleão, que o senhor, dos poucos pregadores
que tem trabalhado tanto nesse período de pandemia, né? O senhor não tem parado e parece que as tarefas fizeram foi aumentar, porque quando se fala em escatologias, lembra do pastor Napoleão. E eu creio que essas suas aulas que estão aí nessa plataforma vão servir muito para o povo. Então você, meu irmão, que está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, acesse lá www.pastornapoleãofalcão.com.br e você vai baixar lá todo o conteúdo. 7 parcelinhas de R$11, não é isso, pastor? Que coisa barata. É um presente, né? É um presente. Meu pastor, ore por nós, para nós encerrarmos esse momento, desejando ao senhor um ótimo dia, uma tarde maravilhosa de descanso. E eu sei que o senhor está fazendo outras lives com outros pregadores, outros pastores, mas aqui para nós foi um grande prazer nós iniciarmos esse momento. Eu quero anunciar para os nossos irmãos que amanhã quem vai estar aqui nesse mesmo horário falando com a gente é o pastor Erivaldo de Jesus. O senhor conhece, também um grande expositor da palavra do Senhor, e ele vai estar aqui conosco amanhã. Pastor Erivaldo de Jesus é aquele comentarista da Bíblia, o pregador pentecostal, e também escritor de outros livros. E, meu pastor, ore por nós, abençoe o povo de Deus, levante a sua mão e abençoe o Ceará, abençoe Morada Nova, o Vale do Jaguaribe todo está lhe ouvindo. Estamos alcançando mais de 30 municípios com a rádio Caróis FM 89,3. É uma bênção de Deus. Levante as suas mãos e abençoe a nossa cidade, a nossa terra, em nome de Jesus. Ore por nós, meu pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com expressa gratidão a Ti por esta oportunidade, eu quero Te agradecer pelo privilégio de outra vez adentrarmos aos nossos irmãos e ouvintes para trazer a Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Sóstenes, dessa oportunidade que ele nos faculta. Que o Senhor continue abençoando Morada Nova, seus moradores, a Tua igreja, todo o estado do Ceará e o nosso querido Brasil. Que haja salvação de vidas, que haja arrependimento e que a Tua igreja permaneça de cabeça levantada, esperando o toque da última trombeta. Pai de amor e bondade, desperta-nos a cada dia para fazermos a Tua vontade. Guarda-nos em segurança, a nossa família, e nos ajude em tempo oportuno. Nós te rogamos com gratidão expressa no nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, amém, Jesus. Amém. E amém. Meu pastor, um forte abraço, Deus abençoe, e nós vamos ficando por aqui. Logo, logo a gente volta a conversar. E a você, meu amado irmão, que esteve conosco até agora, nossos agradecimentos, que Deus abençoe sua vida, que estas palavras permaneçam em seu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra na sua mente e no seu coração. Deus abençoe, nós ficamos por aqui, já chegou nosso irmão Léo Santos com o Jornal do Meio-Dia. A paz do Senhor, pastor Napoleão.